Nós estamos falando sobre o rei Davi, e nós já estamos alguns domingos falando sobre ele. E por que a gente está falando do rei Davi? Porque a história de Davi é encantadora, e quando a gente estuda a história de Davi, na verdade a gente está estudando a nossa própria vida, à luz da palavra de Deus. Nós estamos tendo a chance de ver na vida de Davi como Deus trabalhou, e então ver na nossa vida como que Deus pode trabalhar. Algumas pessoas, muitos anos atrás, diziam assim: o rei Davi nem existiu. Aí descobriram uma pedra, está lá no Museu de Jerusalém, aonde está claramente escrito lá, rei Davi. Então, aí acabou a graça, né? Quem queria questionar isso? A própria história de Israel descreve Davi o tempo inteiro. Tem lá um palácio, na cidade pequena de Jerusalém, que é chamada Cidade de Davi, e nessa cidade baixa ali de Jerusalém, foi encontrados os escombros do castelo de Davi, né? Só somos escombros, mas você consegue chegar lá, e você vê que ali era realmente um palácio, e os nobres moravam em volta, inclusive encontraram banheiros já com vaso sanitário. Olha isso, naquela época um vaso sanitário dentro de casa não é para qualquer um, porque não tem um sistema de saneamento, mas os nobres tinham lá o deles, né? Então encontraram ali, e tem lá um local aonde 99% de chance de ser o túmulo de Davi. Tem um túmulo que os judeus, por tradição, dizem que é o túmulo de Davi, e tem um que é realmente o que a arqueologia aponta como sendo o túmulo de Davi. Ou seja, a história de Davi é uma realidade. E o que Deus falou sobre Davi? Deus falou que ele era um homem segundo o seu coração. Então, estudar a história de Davi é estudar algo que vai nos ajudar a ser alguém segundo o coração de Deus. Eu agora vou pedir o máximo de atenção, que o máximo, que ninguém converse, que ninguém olhe celular, sabe? Não olhe Instagram, não olhe Facebook, porque o diabo vai tirar a tua atenção, tá certo? E ouça o que eu tenho a te dizer, porque vai valer a pena. Amém? No capítulo 18, a gente viu um momento em que Davi, ele fica com um grande problema. Qual foi o problema? Mulheres elogiaram Saul, o rei Saul, mas elogiaram muito mais a Davi. Elas cantaram que Saul matava os milhares, mas Davi dezenas de milhares. E depois desse dia, o Saul ficou irado com Davi. O Saul ficou revoltado com Davi. Um problema se instalou na vida dele. Ele agora não tem mais tranquilidade, o Davi. Por quê? Porque o rei de Israel está com ódio dele por pura vaidade, porque as mulheres falaram que Davi era maior que ele. Quando chega no capítulo 18, versículo 10, 1 Samuel capítulo 18, versículo 10, você vai ver que Saul tenta matar Davi. Ele joga uma lança e ele tenta matar Davi. Olha só, o Davi agora está sendo alvo de tentativa de homicídio. Olha que situação que o Davi se meteu, sem ter feito nada, Quando chega no capítulo 19, no versículo 9, a gente lê uma coisa intrigante. Olha só o que diz aqui. Primeiro livro de Samuel 19, 9. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul, quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com uma lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede, e Davi conseguiu escapar. Agora, Davi está tocando harpa para Saul, e Saul é tomado por um espírito maligno, pega a lança e vai para cima de Davi, joga a lança Davi tira, a lança crava na parede, e o Davi foge. A partir desse dia, nunca mais Davi vai poder chegar na presença de Saul. A partir desse dia, o nome de Davi é fuga. A partir desse dia, o que o apoiava, seus pilares acabaram. O Davi agora não tem mais nada, não tem emprego, não tem gente, não tem nada.
ele agora é um fugitivo. Sabe o que é de uma hora para outra, tudo que te sustentava, tudo que te apoiava acabou? É a situação de Davi. Por isso que eu queria propor o tema de hoje. Olha o tema de hoje aí. Como permanecer de pé quando somem seus pontos de apoio? Como permanecer de pé quando somem seus pontos de apoio? Cada um de nós tem pontos de apoio. Cada um de nós se sustenta de alguma maneira. Cada um de nós entende que uma coisa ou outra é fundamental para a gente estar forte, para a gente estar robusto, para a gente estar com capacidade para empreender uma vida vitoriosa. Cada um de nós se ancora em alguma coisa. Cada um de nós tem uma plataforma que nos impulsiona. E quando isso é removido? Pastor, ainda não me pegou essa mensagem. O que isso tem a ver comigo? Vou te explicar agora. Quais são os pontos de apoio vulneráveis que nós costumamos nos apoiar? A vida de Davi mostra. Primeiro, posição social. Muitos aqui, talvez, tinham uma posição social maravilhosa. Talvez você tinha dinheiro, morava na casa boa, tinha um bom emprego, você tinha uma tranquilidade, talvez você morava com seus pais, seu pai viveu uma fase boa, te dava uma situação bacana, mas dá uma olhada no Davi, no capítulo 19, versículo 9 e 10, que a gente acabou de ler, vai dizer o quê? Que ele teve que fugir, e quando ele fugiu, qual era o emprego de Davi? Ele era um general de Saul. Perdeu emprego? Perdeu emprego. Ele teve que fugir. Deu para recolher dinheiro? Deu para se preparar? Deu para fazer pé de meia? Não. Ele sai sem um no bolso. Ele agora pode voltar ao trabalho que ele fazia antes? Antes ele era pastor de ovelhas. Trabalhava lá para as ovelhas do pai dele. Ele pode voltar? Não. Porque ele é um fugitivo. Se ele voltar para lá, Saul pega ele e mata. A posição social do Davi se perdeu. O Davi agora não tem casa. Ele morava onde, gente? No palácio. Ele é um general do rei, ele mora no palácio. Ele tem um anexo do palácio. Ele mora muito bem. Ele agora é um fugitivo. Ele agora não tem nem onde reclinar a cabeça. Eu não sei quantos aqui transformaram sua posição social no seu pilar, e aí por alguma coisa a sua situação social mudou, e você não se perdoa. Por que eu fiz isso? Por que eu investi naquilo? Por que eu confiei nisso? Por que meu sócio me roubou? Não, ele não te roubou, você se deixou roubar. Negócio, não tem esse negócio de conversa, não, é filho do bigode é o caramba. Negócio é processo, é controle. Negócio é relatório financeiro, amigo. Filho do bigode, que papo é esse de filho do bigode? Então, não vem, para com isso. Você está aí o tempo inteiro tentando fazer ajustes na sua vida sem força. Por quê? Porque o seu pilar social foi tirado e você não consegue se ver grande novamente. Você, no fundo, você não acredita em você novamente, você não tem coragem novamente, porque um pilar foi tirado e você até hoje está aí fragilizado, lamentando esse pilar. Quantas pessoas aqui vivem dores profundas por causa do pilar social, e você precisa se reinventar em paz, acreditando em você, que aquilo que te tiraram, se Deus quiser, Deus te dá 100 vezes mais. Deixa eu te falar uma coisa, eu conheci uma família que era um empresário rico, e aí ele foi investir num outro ramo, perdeu tudo que podia, quase tudo, perdeu muita coisa, mas ainda tinha o ramo que ele estava antes, e ele voltou, porque ele tinha um sócio lá. Depois de um tempo, descobriu que o sócio estava roubando o pouco que restou da empresa que ele tinha deixado. Ele ainda tinha patrimônio? Tinha. Ele ainda tinha imóveis? Tinha. Mas os dois negócios fizeram ele perder muito dinheiro. Sabe o que ele fez? Ele matou o sócio e se matou.
Por quê? Porque o pilar social era o sustentáculo dele. Se ele tinha um patrimônio de 30 milhões e agora só tem 5, para ele acabou o mundo. E para muita gente aqui, 5 milhões, você estava aposentado, sim ou não? Então, ele não conseguiu ver o que ele tinha, ele só conseguiu ver o que ele perdeu. Ele não conseguiu perceber que a vida é o seguinte: mas eu comia caviar, tá, mas cara, cachorro quente, pão, molho, gostoso demais. Ketchup. Deixa eu te falar uma coisa. Porque Mônaco deve ser lindo. Deixa eu te falar, o sol de lá e o sol daqui é tudo o mesmo sol. A lua de lá e a lua daqui é a mesma lua. Contemple o que Deus te dá. Para de querer contemplar o que o outro tem. O mar daqui é mais maneiro para tomar banho do que aquela friaca de lá. Aqui a gente mergulha, lá tu só olha. Curte o que a vida te dá. Planta uma cana no final do terreno lá, toma um caldinho de cana, feito em casa. Você precisa parar com esse negócio de perder sua vida porque um pilar social foi tirado. Você nunca vai ter a criatividade, a sabedoria, a inteligência suficiente para dar a volta por cima se você ficar preso num pilar que foi tirado da sua situação social. Coisas acontecem que a vida social muda. Coisas acontecem que a vida econômica muda. Mas se você ficar no lamento, você não será alguém cheio de fé para recomeçar. Segundo lugar, segundo pilar vulnerável que a gente costuma confiar, segundo a ponto de apoio que a gente costuma se apoiar, são os familiares. Ué, pastor, a família não é importante não? Família é fundamental. Nós temos que valorizar a família, fazer tudo pela família. Mas o problema é quando o seu pilar é a família. E se a família tiver problema? E se a família tiver problema? Olha a situação do Davi. Olha como é que é o momento do Davi. O Davi, ele casou com a filha de Saul, Mical. Aí, o Davi vai para casa depois de fugir de Saul. O Saul manda os soldados irem atrás de Davi. A Mical vê que os soldados estão vindo e fala para Davi: Davi, vão te matar. Eles estão ali observando a casa. Eles vão entrar aqui daqui a pouco e vão te matar. Aí o Davi combina com a Mical. Então tá, eu vou fugir. Aí a Mical fala: eu vou botar algumas coisas na cama e vou cobrir para parecer que é você deitado. Se eles chegarem aqui, eu vou falar assim: não, ele está deitado ali, ó, olha lá. Ele está deitado lá para ver se eles não fazem nada. E aí a gente ganha tempo. E você foge pela janela. E o Davi foge pela janela. E quando os soldados chegam, ela fala: ele está deitado ali, está doentão, muito doente. E aí os soldados falam com o rei: rei, não matamos ainda não, que ele está deitado doente. O rei fala: mata doente mesmo. Eles voltam. Quando eles voltam, o Davi fugiu. Agora olha o que aconteceu. Olha o versículo 17, capítulo 19. Versículo 17. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. A explicação dela: pai, eu tive que fazer. Por quê? Porque ele ameaçou me matar. Quem tem filha, quem tem filho, uma pessoa ameaça matar teu filho e tua filha. A ira de Saul, até aquele momento, é fruto só da sua vaidade. Pega essa revelação. Você nunca viu isso na Bíblia. Vai ver hoje. Até aquele momento, nada tinha sido feito por Davi contra Saul. Saul está só querendo matar, por quê? Porque ouviu as mulheres elogiar Davi e estava com ciúme. Mas agora ele tem um álibi. Ele tem uma justificativa. Porque a filha dele, tentando explicar por que ajudou Davi a fugir, ao invés de falar: pai, meu marido, você queria que eu fizesse o quê? Pai, você me permitiu casar com ele e agora queria que eu matasse? Ela fala qualquer coisa, mas ela nada fala. O que ela faz? Ela fala:
ele ameaçou me matar. Então agora o Saul tem uma justificativa. Gente, temos que pegar esse cara, ele ameaçou matar minha filha. Quem percebeu isso? Ele arrumou um álibi, ele arrumou uma narrativa. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Estamos no país das narrativas. Já arruma uma narrativa e te prende. Não precisa mais de lei. Ele arrumou uma narrativa, e com base na narrativa, ele quer matar uma pessoa. Ele quer matar uma pessoa. E diz o texto que ele ficou profundamente irado. O que não estava bom, piorou. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Onde que está teu pilar? Está na família? A família pode agir de forma errada. A família pode falar o que não deve. A família pode te gerar vergonha. A família pode te machucar. A família pode te trair. Quantas pessoas que depois de um divórcio, a vida deles acaba? Por quê? Porque meu casamento acabou. Não. Foi, pastor. Até o meu casamento acabar, minha vida era uma. Quando meu casamento acabou, minha vida mudou. Por isso que eu estou desse jeito. Não, você não está assim por isso, não. Eu estou assim por quê, então, pastor? Você está assim porque o seu casamento virou um ídolo. Porque se a sua confiança não tivesse um casamento, tivesse em Deus, um casamento acabou, é uma tristeza, mas você vai aprender a lidar com ela, você vai trabalhar a sua vida para recomeçar a sua trajetória. Porque quem garante a sua felicidade não é um casamento, é Deus. Perder um casamento é uma dor que eu não quero para ninguém aqui. Quem já perdeu algum, que não perca de novo. Agora, sua vida acabar porque o casamento acabou, não faz sentido. Por quê? Porque você tinha que ter sido feliz antes de um casamento começar. Entrou alguém na sua história, saiu da sua história, a felicidade que você tinha antes tem que voltar. Não é alguém que entrou na sua história que determina para onde você vai. Pelo amor de Deus, você tem um Deus. Você tem um Deus. Fuja de um divórcio, porque é dolorido, não é simples não, mas para quem aconteceu, se baseie em Deus, não faça do seu casamento o seu pilar. O seu casamento não pode ser o ídolo da sua vida. Você confia num Deus que é maior do que um casamento. Você confia num Deus que é maior do que uma perda. Você confia num Deus que é maior que uma traição. Você confia num Deus que é maior que uma mentira. Você precisa se amparar em Deus, em Deus. Em terceiro lugar, terceiro pilar que as pessoas costumam se apoiar, pilar vulnerável, é o apoio espiritual de alguém. Pastor, apoio espiritual não é importante? É fundamental. Pastor, cobertura espiritual de uma igreja, de um pastor, de um ministério é fundamental? Fundamental. Então não estou entendendo. Entenda que há momentos em que você pode não ter isso. Há momentos em que pode não ter ninguém para te aconselhar. Há momentos em que você liga e a pessoa não vai poder vir. Na hora que eu mais precisei, o pastor não apareceu. Seu pilar é o pastor, né? Na hora que eu estava chorando, não foi lá. Quem era o seu pilar? O seu pilar era Deus ou o seu pilar era uma cobertura espiritual? Uma cobertura espiritual pode no momento não chegar perto, pode no momento não ter o conselho certo, pode no momento não chegar lá. É fundamental ter cobertura espiritual, mas existe algo que você tem que entender. Quando a tua cobertura espiritual, ela te dá um apoio, te dá uma direção, te dá um conselho, depois você coloca isso diante do Senhor e fala: olha, estou achando que a minha cobertura deu o passo certo para mim. E aí você pede a Deus para confirmar no seu coração, porque a decisão é sua. O discipulador fala para o discípulo: olha aqui, está vendo essa moça aqui, desdentada, com um bafo maluco? Está vendo? Está vendo? Horrível, está vendo? Desgadaiada, relaxada, está vendo? Deus me falou para tu casar com ela. Aí o discípulo falou o quê? Eu que caso com ela? Deus falou contigo.
Olha, Deus te usa, mas o diabo também. Irmão, quem vai casar com ela sou eu, discipulador da opinião. Olha, ela é a cuca, mas vai fazer a tua felicidade, que ela canta bem. Tu fecha o olho e fala assim: canta, mozinho, canta, mozinho. Querido, quem vai casar é você. Então, alguém te deu uma opinião, te deu uma direção, mas a decisão é sua. Coloca diante de Deus. Agora, sabe qual é o problema? O problema é que tem um monte de gente na igreja que quer viver o quê? Quer viver de revelamento, não é revelação. Quer viver de palavra dos outros. Tem um pessoal na igreja místico. Que eu tenho uma irmã lá em tal lugar, que eu oro com ela há tantos anos, ela fala tudo da minha vida. Irmão, eu não tenho nada contra a irmã lá de lugar lá que você falou, não. Essa irmã deve ser de oração mesmo. Mas você quer o quê? Você quer cartomante gospel? Você não quer ler Bíblia, você não quer orar, você não quer buscar a Deus, você não quer falar com Deus, aí você vive a vida que você quiser, aí você vai um dia lá e fala: ô irmã, o que Deus falou? Deus falou: ó minha serva, eis que te digo, faça isso, isso e isso. Aí você vai fazer. Aí quando der errado, o que você vai fazer? Vai matar a velhinha? Você não pode depender de palavra dos outros, não. Você vai receber a palavra da fé, a palavra profética, ela é fundamental na vida. Mas quando você receber, você tem que falar: Deus, para a minha vida, é isso mesmo? Confirma no meu coração. Eu estou aqui agora falando com você. Sabe o que eu estou fazendo na tua vida aqui agora? Estou profetizando. Esse púlpito tem profecia. Pastor, uma profecia não falou só o futuro, não? Querido, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3: mas o que profetiza fala para edificação, exortação e consolo. Palavra profética é toda palavra que chega ao teu coração e promove consolo. Não fica assim não. Exortação, está errado, hein? Ou edificação, parabéns, continue. Se essa palavra produziu na sua alma isso, é palavra profética. Esse púlpito manifesta a palavra profética todos os dias na célula. Palavras proféticas são liberadas todos os dias, mas muitas pessoas querem alguém que fale: ó meu servo, eis que te digo. E um monte de gente está com a vida destruída por causa do eis que te digo, porque não buscou em Deus uma resposta, buscou no homem uma resposta. E o homem, por melhor que seja, homem de Deus que seja, mulher de Deus que seja, não estou discutindo isso, pode em algum momento não entender a tua vida, e pode em algum momento falar de si mesmo e não de Deus. Meus queridos irmãos, é por isso que você não pode se acomodar com a meninice. Pastor, mas o que isso tem a ver com Davi? No capítulo 19, no versículo 18, nós lemos assim, 19, 18: depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá. Ele contou tudo que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote, ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá. Disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Quando Davi fugiu, o que ele fez? Vou procurar minha cobertura espiritual. Vou procurar meu líder espiritual. Vou procurar meu líder de célula, vou procurar meu supervisor, vou procurar meu pastor, vou procurar um irmão da igreja maduro, vou procurar uma liderança espiritual. Ele fez o certo, e ele foi. Alguém avisou para o Saul: Saul, o Davi está lá com Samuel. O Saul mandou uns soldados para lá. Quando chegou lá, o mover de Deus estava tão grande que os soldados foram tomados pelo Espírito Santo. Aí voltaram. Aí o Saul mandou outros soldados, foram tomados pelo Espírito Santo. E aí eles voltaram. Aí o Saul foi lá. Chegou lá, também ficou tomado lá, mas mesmo assim, naquele momento em diante, Davi já sabe: não posso mais ficar perto de Samuel, senão até Samuel corre risco de vida. Ele tem que ficar longe de sua cobertura espiritual. Ter um discipulador aqui na igreja, ter uma célula, ter um líder de célula é fundamental na sua vida. Mas e se em algum momento o telefone não tocar? Se em algum momento a pessoa não puder ir até você? Se em algum momento uma ajuda não vier? E aí?
decepcionado com Deus, chateado com a igreja, vou abandonar tudo. Você às vezes deposita toda a sua vida na vida de alguém, como líder espiritual. Não pode ser assim. Tentei falar com o pastor Josué e ele não conseguiu um gabinete. Claro que não, claro que não. Você imagina a fila de líderes da igreja que eu atendo. E quando eu atendo um líder, o líder atende 200 pessoas, então eu multiplico o atendimento. Eu não consigo atender todo mundo. Um dia desse, uma irmã falou: pastor, a fulana de tal saiu da igreja, tal ano, falou que ficou esperando uma ligação sua não teria saído. Aí eu virei para a irmã, falei na lata, falei: irmã, vou orar para Jesus voltar logo, estou aguentando mais não, vocês querem me matar. Volta, Jesus, volta, acaba com esse negócio logo, eu não tenho que ouvir isso. Não, pastor, não, vou ter que te falar, irmã. Essa irmã, o líder, o pastor da rede dela, eu sei quem foi, não está nem com a gente aqui, foi o pastor Claudio. Foi na casa dela, convidou, ligou, fez de tudo, outras pessoas ajudaram, e liga, e apoia. Eu falei com o marido, e tal. Aí no final, uma ligação. Pelo amor de Deus, que mania é essa de culpar a tua liderança pelo que você decide? Você precisa de liderança espiritual, mas você precisa confiar. Muitas vezes não confia e bota na conta da gente as coisas. Ei, sai fora, amigo. Eu já tenho que prestar conta da tua vida a Deus, é a Bíblia que diz, e para mim já é um peso incrível. Agora, pelo amor de Deus, eu sou humano, e você também é. Por isso que eu não posso cobrar de você além da conta, nem você de mim. Nós temos que nos ajudar, nós somos uma família de fé. Amém? Mas tem um quarto pilar que muitos de nós se sustenta, e é um pilar vulnerável. Sabe qual é? Os grandes amigos. Tem algumas pessoas que estão desesperadas há anos, frustradas há anos, machucadas há anos. Por quê? Porque uma amizade se rompeu. Mas eu gostava tanto dele, depois que ele casou, nunca mais me deu atenção. Eu gostava tanto dela, e ela agora ficou amiga da fulana, que ela até falava mal, e agora é amiga dela, e ela nunca mais me chamou, nem me chamou para a festa de aniversário dela. Tem alguém aqui que já ficou chateado porque não foi chamado para a festa? Não fala não precisa levantar a mão não. Não precisa, porque vai ser um suvacal, todo mundo levantando ao mesmo tempo aí. Ficou chateado porque não foi chamado para um aniversário? Ou para um casamento? Deixa eu te falar uma coisa. A gente não sabe o que as pessoas estão vivendo. A festa era para 100 pessoas, quem estava pagando é o pai da noiva. Só deu 20 vagas para cá e 80 para ele. Estou pagando. Ia ser uma confusão de família. Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Mas eu era amigo. Mas tinha avó, tinha bisavó, tinha tataravó, não tinha morrido ainda. Estava lá, 150 anos. Como é que ele não leva a tataravó e te leva, amigo? Sabe, a gente às vezes fica frustrado. Amigo é coisa para se guardar, do lado de 7 chaves, dentro do coração. Bonita canção, mas amigos falham, e amizades também são atrapalhadas. Às vezes, o cara é teu best brother, teu melhor amigo. Você casa, ele casa, a mulher dele odeia a tua. Simples assim. Ele queria estar perto de você, mas estar perto de você significa acabar o casamento dele. Entre a mulher dele, com os filhos dele e você, tu acha que ele vai escolher quem? Então você tem que fazer a amizade com ele no nível possível. Encontrar com ele de vez em quando, em algum lugar, pá, e tal. Mas não vai dar para estar as famílias unidas, aquele negócio. Não dá para ficar comendo churrasco todo dia em casa, porque a mulher dele é difícil, tal, tem um temperamento difícil, não gosta da sua, que também não é fácil. Então, gente, dá uma olhada agora na situação de Davi, capítulo 20, versículo 41. Nós estamos percorrendo aqui, 18, 19, estamos no 20. Capítulo 20, versículo 41.
nós lemos assim: depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. E ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. O filho de Saul, Jonatas, amava Davi, era amigo de Davi. Quando o Davi fugiu, depois que o Saul tentou matá-lo com a lança, o Jonatas começou a tentar fazer o meio de campo entre o pai e o amigo Davi. E foi tentando, até que chegou uma hora que ele fez um teste final. E ele combinou com Davi: Davi, eu vou perguntar para ele isso e isso. Não, Davi falou para ele: pergunta para ele isso e isso. Se ele levar de boa, então eu vou tentar aproximar dele de novo. Porque Davi não queria ficar longe de Saul. Mas, se ele ficar muito irado, então, amigo, você me avisa para eu fugir de vez, porque ele realmente não vai ter conversa comigo e quer me matar. E assim aconteceu. O Jonatas falou com Saul e percebeu que o pai estava com uma ira incontrolável. Então ele combinou com Davi que ele ia mandar umas flechas em direção a uma região, e o que ele ia falar ia dizer se era para voltar ou para ir embora. E então ele mandou umas flechas e gritou para o menino que ia buscar as flechas uma coisa, e Davi entendeu que deveria fugir. Mas aí o menino sai, que foi buscar as flechas, e Jonatas vai até onde Davi estava, e agora eles vão se despedir, e eles se abraçam, se beijam, e ele fala: amigo, é triste falar isso, mas ou você vai embora, ou meu pai vai te matar. Talvez a gente nunca mais se veja. Infelizmente não vão poder mais nos ajudar, infelizmente não vou poder te dar conselho, nem você me dar conselho, infelizmente nós não vamos trocar mais nada, porque é tempo de partida. Acontece. Eu tinha amigos muito próximos lá em Ipatinga, eu vim para cá, é uma nova igreja, 1 milhão de coisas para fazer, eu amo aquelas pessoas. Quando eu vejo, gente, nós fomos lá em Ipatinga recentemente, eu falei no evento lá de empresários, e eu levei uma equipe daqui da igreja para filmar, para eles fazerem o histórico da minha vida, tal, mostrando onde que eu vim e tudo. Eles entrevistaram pessoas, eu estou 20 anos aqui, eles entrevistaram pessoas, as pessoas começavam a falar e choravam. E quando eu vi o vídeo, eu chorei. O amor por eles é intenso, mas a gente quase não se fala. Por quê? Porque a vida muda, as preocupações mudam. Você não sabe o que o outro está vivendo. Você não sabe as lutas do outro. Quando a gente olha nessa carcaça aqui, parece que está tudo bem. A gente pergunta a pessoa: e aí, como é que está? Tudo bem. Você não sabe, dentro de cada coração aqui, quais são os temores, as dúvidas, os medos, as inseguranças. Cada um de nós carrega as suas situações. Você não sabe como é que está a mãe de cada um aqui. Você não sabe como é que está o casamento dos pais das pessoas aqui. Então, às vezes, por alguma situação da vida, o amigo se afasta. Mas quantas pessoas ficam frustradas e com raiva, e aí as novas amizades do amigo ou da amiga se tornam alvos de inveja, e você começa a ficar num círculo de ódio, de revolta. Ei, era amigo mesmo, mantenha no coração o carinho, mas não dependa de uma amizade para ser feliz e para construir sua vida. Não fica aí se humilhando e mendigando o tempo de um amigo que não está podendo te dar esse tempo. A vida dele mudou. Ah, mas eu pensei que ele era meu amigo, que nem era dele. Tá, talvez não fosse, ou talvez a vida dele está tão difícil, está tão diferente, que ele não consegue dar a você o que você imagina. E está tudo bem. Tem tanta gente nova, maravilhosa para você fazer uma amizade. Procura novas referências, novas amizades. Mas não perca a visão das coisas boas que vocês passaram. Eu falei com um amigo meu, ele está lá na nossa igreja agora, indo lá na nossa igreja lá de Deerfield, lá na Flórida.
Ele foi numa padaria, quando ele olhou, viu a placa, a Atitude, me mandou um recado. Eu não falava com ele uns 10 anos. Josué, essa igreja aqui é a que você é pastor? Eu falei, é. Aí botei o pastor Márcio para visitar ele, integrar ele para ele ir para lá. Cara, ele foi importantíssimo na minha vida. Na minha adolescência, eu tinha um grupo de uns 5 amigos, a gente era inseparável. A gente aprontava junto, a gente se divertia junto. A gente, tudo duro, a gente comprava uma pizza, fazia a francesa. Ia lá para o Quebra-Coco, na ilha, tem uma vista bonita, Beira de Guanabara, tudo duro. Uma garrafa de Coca-Cola, daquela de vidro, para dividir para todo mundo. E uma pizza francesa, cada um com um palitinho, brigando ali para ver quem come mais, meu amigo. E estava tudo bem. Eu era o cara mais feliz do mundo. Nossa vida! Que tempo maravilhoso, ei! Curta a vida! Mantenha o lado bom das amizades, mas não fique cobrando das amizades o que não podem dar, e você se frustrando, e aí fala mal da pessoa, e fica o tempo inteiro julgando a pessoa. Ei, o tempo dela é outro, o seu é outro, e está tudo bem. Quando eu falei com ele, o William é o nome dele, talvez ele vai assistir esse vídeo. Falei, cara, eu tenho o mesmo amor por você que eu tinha com meus 18 anos. A gente está 10 anos sem se falar, mas as lembranças que a gente tem junto, isso está mantido, ninguém vai roubar. Quem entendeu isso? Aprenda a viver, aprenda a dar tempo às pessoas. A vida dele mudou, foi para os Estados Unidos, cada um tem uma vida, acontece. Mas tem uma última coisa, que é um pilar vulnerável que a gente costuma valorizar. E o último pilar que a gente costuma valorizar e que não pode dominar nossa vida é a autoestima. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tem gente que tem uma autoestima muito alta. Isso é legal por um lado. E aí, meu irmão, estou forte, vou para cima, não vou me entregar não, vou chegar junto, vou mesmo, pá, legal. Não, perdi tudo, mas eu vou dar a volta por cima, legal. Tem gente que acorda de manhã, chega no espelho e fala para o espelho, parabéns, você me viu. Ótimo, maravilha, zero problema, acho que a autoestima vale a pena, legal, tem que ter. Você foi feito pelo Senhor, Ele tem um plano na tua vida, você tem que se ver como algo relevante, você é menino dos olhos de Deus, a autoestima é legal, top. Só que, se o teu apoio é a tua autoestima, cuidado. Pastor, como assim? Dá uma olhada na vida de Davi. 1 Samuel 20, versículo 1. Davi fala para Jonatas, estou sendo injustiçado. No versículo 3 ele fala para Jonatas assim, eu estou à beira da morte. O cheiro da morte bateu. Ele está sendo ameaçado de morte. Você já foi ameaçado de morte? Eu já fui. Tem maluco para tudo, amigo. Mulher do cara se converteu, o cara ficou revoltado. Tem maluco para tudo. Tá certo? Então, ameaça de morte, ameaça de morte. Aí, quando chega no capítulo 20, versículo 41, ele se despede do melhor amigo. Diz o texto que ele chorou mais que Jonatas. Ele chorou amargamente. Olha o nível emocional. Ameaça de morte, medo. Perdi meu amigo. No capítulo 21, versículo 3, o Davi chega a um sacerdote chamado Eimeleque. E ele chega lá, sabe por quê? Porque ele não tem o que comer. Ele chega para Eimeleque, no capítulo 21, versículo 3, e fala, cara, o que você tem para comer? Ele fala, cara, não tem nada aqui agora. Só tem o pão de consagração a Deus. Aí ele fala, você está com algum pecado? Você está com isso? Tá com aquilo? Não. Você fez isso? Não fiz. Então, cara, vou dar esse pão para você, irmão. É o que eu tenho. É o pão do altar de Deus. A fome era tanta que ele comeu o pão do altar de Deus. Não tinha nada para comer. Olha o nível que ele chegou. A humilhação. O cara estava no palácio comendo caviar. Agora o cara não tem um pedaço de pão para comer, amigo. Aí,
a estabilidade vai diminuindo. O guerreiro que enfrentou Golias já não existe. Aí no capítulo 21, versículo 10, olha o que acontece. Presta atenção que eu estou terminando aqui. Presta atenção no nível de depressão, no nível de angústia que o Davi chegou. Capítulo 21, versículo 10, diz assim: naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aques, rei de Gate. Irmão, o Davi não está fugindo de Saul? Dentro do reinado de Saul, ele vai fugindo. Sabe onde que ele foi parar? Na terra dos filisteus. Quem eram os filisteus? O povo que ele matava. Ele acha que não vai ser reconhecido. Quando ele chega lá, e a gente lê no texto ali, 1 Samuel capítulo 21, ele é tão famoso lá, que quando ele chega, alguém fala assim: cara, não é o Davi que derrubou o Golias? Ele é tão famoso lá, que o outro fala assim: não foi dele que as mulheres cantaram, Saul mata os milhares, mas Davi mata as dezenas de milhares? Até as musiquinhas dele estão famosas lá, irmão, sem rede social, meu, sem tráfego pago, só no boca a boca. Quando ele vê a besteira que ele fez, ele fala: caramba, o medo tomou ele. O fortão lutou com o gigante, batalha, agora morrendo de medo. Olha a besteira que eu fiz, fui procurar os meus inimigos. Ei, quando você tiver com um problema, cuidado para você não procurar seus inimigos. Tem muita gente aí que quando fica endividado, procura um cara que te cobra 10% ao mês, e você aceita, isso arrebenta a tua vida, e depois ainda te ameaça. Cuidado para não procurar, na hora que o seu casamento não está bem, aquele que já teve um monte de casamento, que te dá o conselho: meu irmão, a fila anda, vamos sair para comemorar com o teu divórcio. Cuidado aonde tu procura o conselho, que você pode estar procurando o conselho da pessoa errada, que não tem credencial para te dar um caminho bom para a tua vida. Aí, o que acontece? Ele está no fundo do poço, ele se arrebenta, porque olha só o que Davi vai fazer para fugir, para não morrer. Versículo 12: Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. O cara era um general de Saul, não era? O cara venceu um gigante, não foi? Uma personalidade, não era? Agora, ele está morrendo de medo, desesperado. Sabe o que ele faz? Quando ele percebe a burrada que fez, percebe que vai morrer, ele pega um negócio, começa a riscar a parede e começa a babar. E a baba descendo, e a baba passando pela barba, e ele, Aí o pessoal fala para o rei: rei, o Davi que atacava a gente está aí, me traz ele aqui. Quando ele chega lá, aí o rei fala: pô, meu irmão, vou nem matar esse maluco não, rapaz. E ele sai de lá fingindo de maluco para poder salvar a própria pele. Acabou a autoestima, amigo, fundo do poço. Então, se você confia no seu potencial, cuidado. Pancadas da vida quebram potenciais. Perdas da vida quebram potenciais. Pastor, qual é a conclusão? É óbvia. Se você não entender isso hoje, me desculpa, eu não tenho mais o que fazer. Eu não vou desistir por você não, mas você, sinceridade. Se você não entendeu que o único apoio real da tua vida é Deus, que a única garantia da tua vida é Deus, se você não entendeu ainda que a única coisa que vai te segurar na hora do embate, da dor,
na hora que todo mundo faltar, na hora que o amigo não tiver, a família não tiver, na hora que a situação social der ruim, se você não entender que é Deus, é o único que pode fazer um milagre na tua vida, se você não entender que você tem que se aproximar dele, ler Bíblia, orar, se apegar com ele, aprender a jejuar, tirar um tempo de jejum, buscar a face do Senhor, buscar a presença dele, se você não entender que a sua intimidade com Deus é a sua maior garantia, é o seu maior seguro, não é Bamberinos, nem seguro, nem Porto Seguro, nem Bradesco, nem nada, o teu maior seguro é Deus. Se você não entender que você tem que andar com Deus, que você não se basta, que teu dinheiro, teus carros, teus apartamentos, teus investimentos não seguram a tua onda, que se você não entender que você precisa ser íntimo do Senhor, você não entendeu nada. A única coisa que ainda tinha Davi era a sua fé em Deus. Ele perdeu sua autoestima, sua família, seus contatos, seu amigo, sua cobertura espiritual, teve que ficar longe, ele não está com mais nada, ele perdeu suas condições, ele não tem dinheiro, não tem nada, mas ele tem o Senhor. Você precisa ser íntimo de Deus. Você não pode levar na flauta a vida com Deus, você precisa amar a Deus, querer mais de Deus, querer ler a palavra de Deus. Todos os dias, quando eu leio no meu gabinete essa palavra, eu descubro coisa nova, como eu falei, coisas novas para você hoje aqui. Duas afirmações finais, duas advertências finais. Preste atenção. Primeiro, ter nossos apoios removidos é uma experiência muito dolorosa. Por isso, seja sábio. Aprenda a viver sem esses apoios. Como assim, pastor? Viva o seu casamento da melhor maneira possível, mas não faça do seu casamento seu ídolo. Faça de Deus seu ídolo para você abençoar seu casamento. Faça de Deus sua chama para aquecer seu casamento. Amigos são importantes, mas não coloque um amigo acima do bom senso, porque um amigo uma hora pode decepcionar. Uma hora pode te pedir um dinheiro emprestado, que a melhor coisa que você pode fazer é não emprestar, porque senão você vai perder o amigo. Porque ele não vai te pagar na data. E a tua mulher vai falar para você: eu te falei para não emprestar. Você precisa entender que as sustentações que você tem, elas podem falhar. Então, prepare a sua vida para viver sem elas. E a única maneira de fazer isso é a advertência 2. O problema não é ter apoio, o problema é transformá-los em substitutos para Deus. Ter família é importante, ter um amigo é importante, cobertura espiritual é importante, uma vida social forte é importante, claro, tudo isso é importante. Só não transforme isso em algo maior do que Deus. É interessante como Davi fala no Salmo 23. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe o que Davi está dizendo? Está dizendo que o Senhor te ama. Está dizendo que o Senhor tem plano na tua vida. Está dizendo que o Senhor é a tua garantia. Está dizendo que o Senhor não desiste de você. Está dizendo que o Senhor está te olhando, está te vendo. O Senhor é o teu pastor. O Senhor é o teu pastor. O Senhor é o teu pastor. É o teu pastor. O Senhor é o teu pastor. O Senhor é o teu pastor, é o teu pastor, é o teu pastor. E nada vai te faltar. Nada vai te faltar. O Senhor é o nosso pastor. Nada vai nos faltar. Ele é a nossa garantia. Em momentos da minha vida que eu não sabia como seria, eu não sabia como seria o sustento da minha família, em momentos em que eu arrisquei, debaixo de uma palavra, vim para um projeto, naquele momento eu não tinha muitas certezas, mas uma coisa eu sabia, eu estava tentando obedecer a Deus. Quando tudo ficou muito difícil, quando eu estava assim, a igreja meio emperrada no início, eu sem saber o que fazer, e aquela coisa toda, eu orando no meu gabinete, e eu falei para Deus: Deus, será que eu errei? Será que não era para vir para a Barra? Será que eu vim porque tinha amigos aqui, porque minha família estava aqui, porque era perto da praia? Por que eu vim? Senhor, se eu falhei, Senhor, eu fiz
Eu fiz achando que estava certo. Senhor, Tu conheces o coração. Eu não achei que estava errado. Eu achei que era isso, Senhor. Por favor, Senhor, se eu errei, me perdoe. Mas não deixe esse povo não ser abençoado porque eu errei. Faz uma obra na minha vida. Transforma essa cidade através da minha vida. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E por causa disso você veio. E juntos nós somos mais fortes. Curva a sua cabeça nesse momento. E eu queria perguntar: tem alguém aqui que nessa manhã foi tocado pelo Espírito de Deus e você quer começar uma nova vida de fé hoje, uma nova vida de comunhão com Deus? Será que alguém aqui hoje foi tomado pelo Espírito Santo e você quer começar uma nova história com Deus? Você tem se sustentado, se apoiado em várias coisas, mas hoje você quer se apoiar totalmente no Senhor, de todo o coração no Senhor, para valer no Senhor. Será que tem alguém aqui hoje entendendo que você pode contar com as outras coisas, mas Deus é o centro da sua vida? Se você tiver intimidade com Ele, ninguém vai te derrubar. Se você quer começar uma aliança forte com Deus hoje, aonde você está, queria te convidar a fazer uma oração, tanto aqui quanto na internet. Você na internet, queria te pedir que você orasse comigo também. Amém? Vamos orar nesse momento. Você que quer começar um novo tempo com Jesus, aonde você está, repita comigo assim: Santo Deus, eu quero uma nova etapa com Jesus. Eu quero um novo tempo com Jesus. Eu quero pedir que o Senhor mude a minha história, que o Senhor mude a minha vida. Quero pedir que o Teu Espírito Santo me tome. Quero pedir que o Teu Espírito Santo me conduza. Deus, faz algo novo na minha história. Eu quero que o Senhor perdoe todos os meus pecados, principalmente ter confiado mais em algum alicerce do que no Senhor. Eu quero fazer certo agora. Cuida de mim, cuida da minha família, cuida dos meus sonhos, cuida do meu coração. Deus, muda a minha história. Eu te suplico isso no nome de Jesus. Amém.